Oi, pessoal, boa noite. Gente, abre as câmerazinhas aí, vamos bater um papo antes para essa nossa reunião. Oi, tudo bem, Alex? Boa noite, Emília, tudo bem? Tudo jóia? O Robson, tudo bem, Robson? A Michele. Vamos esperar um pouquinho mais pessoas entrarem, que muita gente confirmou, e aí a gente começa. Você tá onde mesmo, Alex? No sul? Isso, Arroio do Meio. Ah, sim. E você, Robson? O microfone está desligado. Deixa eu liberar aqui. Estou em Itajaí, Santa Catarina. Ah, sim. É o povo do sul, né? Esse povo do sul, gente, esse povo é nobre. E é bom agora essa reunião, porque está friozinho aqui já, né? Aí Sim, a gente sossega um pouquinho para curtir um pouco do frio. é verdade. Deixa eu admitir no povo aqui. Essa reunião vai ser muito legal. Eu nem fiz slide para a gente fazer uma coisa mais interativa, a gente ir conversando, tirando dúvidas, para a gente ficar bem apto a fechar contrato já. Bom, Fausto, seja bem-vindo. O Sóstenes já é de casa, né, Sóstenes, ó. Ô, gente, o Sóstenes, ó, é um case de sucesso de consultor que tem a captação ativa aí muito boa, né, Sóstenes? Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Mas com a professora como a senhora também, impossível não. Ai, que isso, obrigada, até parece. A gente, na verdade, faz um esforço de todos, né? E a gente vai construindo aí ao longo do tempo, confiança. Oi, Fausto, tudo bem? Oi, boa noite a todos, tudo bem? Vamos lá. Estamos aqui esperando um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho, que aí a gente vai entrar já. E como eu falei, nós vamos fazer mais um bate-papo, nós vamos fazer mais uma reunião bem interativa entre nós, para que a gente, né, afine aí o nosso discurso, conhecer o pessoal novo que está chegando, porque alguns rostinhos eu vi só uma vez ali numa primeira reunião e eu gosto de andar muito perto, né? Eu acho que isso faz a diferença e faz com que vocês se sintam também mais confiantes, encorajados, na certeza de que a gente está aqui, né, nessa nova etapa. Gente, tem um monte de gente pedindo para admitir e eu conversando, não tô vendo, não. Aguenta aí. Vamos lá. Oi, Calil. Calil entrou, a Kétima. Ó, gente, eu só vou fazer reunião se as câmeras estiverem abertas. Se eu não ver o rosto de vocês, eu não vou fazer. Dá um jeito de aparecer esse povo. Isso mesmo. Vamos aparecer porque eu gosto de olhar no olho, sabe? Ó, admitiu, Israel. Oi, Israel, seja bem-vindo. Boa noite a todos. O Calil já está aqui para iniciar a reunião. Parei aqui na rodovia, a loja um restaurante conveniência. Estou com 46%, inclusive com porcentagem de bateria. Eu vou me manter aqui na reunião. Após, infelizmente, eu não vou conseguir, mas eu estou aqui para estar dando continuidade no processo. Tá, mas a gente vai fazer o seguinte: hoje a gente vai conversar mais ou menos 40 minutos, uma hora, semana que vem mais. Por quê? Eu quero andar bem perto de vocês. Vocês são consultores de um potencial muito grande. E isso, gente, peraí. Vete entrou. Certo. Aguenta aí só um Uhum. pouquinho, que eu tô conversando e não tô Tá vendo aqui o bom. povo pedindo. E a Aline não tá aqui hoje para me Certo. ajudar. Aí acaba que Não, tudo se eu não... bem, amigo. o povo vai ficando para trás aqui. Certo. Doutora Lara. Seja bem-vinda. Kedma, eu fiz reunião com você?
Oi, Emília, boa noite. Fez sim, doutora. É tanta gente que eu nem lembro. Boa noite, é um prazer revê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Ó, são 8h05. Vamos aguentar só mais um pouquinho aí que a gente já começa. Mas, Tá como eu ótimo. disse, eu quero andar muito perto aí, né, de vocês, porque vai fazer toda a diferença na prospecção. Eu sei que, assim como eu comecei há anos atrás, é um assunto muito denso que às vezes nos traz muitas dúvidas, e diante dessas dúvidas, nós ficamos às vezes meio inseguros para prospectar. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa Gente, eu vou noite, Luciana. fazer um print dessa tela, que essa tela tá muito bonita. Eu tenho que postar, eu só queria ver mais rostinho. Então, o que que acontece? Nós agora estamos entrando num momento do Brasil que a reforma tributária, ela impactou já, a gente já sente os impactos dela em todo esse trabalho tributário. O que que a gente viu num primeiro momento? Nossa, a recuperação de imposto como é hoje vai acabar. E isso traz uma certa preocupação, mas ao mesmo tempo, ao longo dos dias, a gente tem percebido que a demanda de trabalho, que a necessidade de profissionais bem instruídos, com conhecimento e que têm uma visão fora da caixinha, eu vou falar dessa visão fora da caixinha, vão fazer diferença no mercado. O mercado hoje, ele deixa de exigir um profissional somente técnico para ele exigir um profissional com uma visão sistêmica, uma visão mais ampla do negócio. Hoje não adianta eu, tributarista, chegar numa empresa. Hoje não adianta a gente chegar numa empresa como consultor e apenas olhar para a necessidade ali pontual de uma empresa no sentido de apagar um incêndio e levar um dinheiro para aquele caixa, porque isso não vai resolver a necessidade, não vai resolver a dor maior da empresa. A dor maior da empresa é a questão de pagar uma carga tributária muito alta, de pagar impostos todo mês, às vezes, se o empresário, a gente passa para ele a certeza de que ele está pagando o imposto realmente devido, ele já fica satisfeito de pagar aquele imposto todo mês, porque ele sabe que não está pagando a mais. Então, o que que isso faz com que exija da gente no novo momento? Um perfil de um profissional mais consultivo, de um profissional que tenha um conhecimento mais amplo. E eu vejo vocês como profissionais muito preparados, que transmitem confiança, credibilidade no mercado. Por quê? O mercado, depois da pandemia, ele começou a receber muitos profissionais referentes à parte de venda, de recuperação de impostos, e o mercado recuou. As empresas não nos aceitam hoje de qualquer forma, bater na porta ali do cliente e tentar fechar um contrato, se não for por uma indicação, se não for por uma forma mais direta, mais precisa, com mais confiança. Então, o ciclo da venda aumentou. É mais difícil fechar um contrato hoje de recuperação tributária do que quando eu comecei. Quando eu comecei estava muito fácil, só que hoje se tornou mais difícil. E aí, o que que eu quero conversar com vocês? Semana passada, eu estava num evento, né? Vocês todos conhecem, do Flávio Augusto e do Caio Carneiro, que são expert em vendas aí em São Paulo. Muitos de vocês estão aí. Alphaville. Isso. E aí, o que que acontece nesse evento? Que a gente fica sempre ali na dúvida como tributaristas, profissionais do meio, né, que nós estamos,
Se a gente vai desenvolver uma venda por meio da internet, uma coisa do lead, de prospectar lead, ou se nós seremos um perfil de profissionais mais ativos, profissionais que tenham ali uma forma de agir no mercado, de ir atrás do cliente e não só esperar o cliente vir atrás da gente. Então, o que que acontece hoje? Nós às vezes pensamos assim: nossa, o mercado tá ruim, ninguém me procura, o mercado tá ruim, eu bati numa porta, não me atendeu. Gente, isso é muito normal. O que que eu quero trazer aqui? Que as dificuldades do nosso setor no fechamento de contrato, ele acontece em todos os segmentos. No segmento de vendas lá, para eles venderem, por exemplo, um curso para mim ou para qualquer pessoa, é um tempo de trabalho do lead, né, do potencial cliente gigantesco. Existem toda uma trajetória para se fechar um contrato. Então, vocês que estão aqui, que são mais experientes, que já estão no mercado, ou vocês que estão começando agora, o que é que eu quero dizer? Existe o tempo para o mercado nos receber, para que o nosso rostinho fique familiarizado ali no mercado, o nosso tempo de estágio também, porque quando a gente apresenta o trabalho uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, é um estágio e às vezes os clientes sentem que a gente não tem tanta segurança para transmitir ali aquilo que a gente está propondo. E aí, a gente às vezes fica desanimados e de que a gente não vai começar a trabalhar mais na área, que o fechamento do contrato é muito difícil. E o que eu quero te falar hoje, é que o fechamento do contrato em todas as esferas e segmentos, ele é um fechamento de contrato difícil, sim, que requer de nós muita persistência, que requer de nós muita resiliência, que requer de nós uma proatividade, uma disciplina, a inteligência emocional e uma fala. Aí eu entro numa fala consultiva, uma fala personalizada, e dentro disso eu te convido a começar a fazer leituras de materiais na internet sobre a questão da recuperação de impostos, da reforma tributária, para a gente familiarizar com o assunto e o nosso vocabulário na hora da apresentação do produto para os clientes ser um vocabulário fácil para que a gente transmita uma confiança para o cliente. Eu não estou falando aqui para a gente usar um vocabulário que é um juridiquês, que é inerente de advogado, lá no tribunal, coisa do gênero, eu nem gosto, tanto é que vocês percebem que a forma que eu converso é uma forma muito tranquila, né? Eu não gosto de usar termos jurídicos porque eu vejo que isso faz com que a gente se perca muito nos processos e os clientes deixam de entender o que que nós estamos falando. Então a gente precisa ser claro, ao mesmo tempo que a gente precisa ser persuasivo, intuitivo, mas nós precisamos, sobretudo, transmitir confiança para o nosso cliente. A confiança é a base de tudo. E outra coisa, nós precisamos mostrar para o cliente aonde nós vamos chegar com ele, quais os benefícios nós vamos produzir para esse cliente. Então, tudo que eu aprendi lá é uma forma de gerar caixa rápido, nada mais é do que nós irmos atrás dos clientes, é passar a mão no telefone, gente, e ligar. Eu tô olhando para a empresa tal, eu sei que aquela empresa existe, não conheço ninguém dali, como que eu vou chegar na empresa? Vai para o LinkedIn. O LinkedIn é a primeira ferramenta excelente da gente conseguir um primeiro contato dentro das empresas. Ah, Emília, mas não são todas as empresas que têm LinkedIn. Gente, as empresas sérias, estruturadas, elas estão no LinkedIn. E a gente consegue ali entrar. Ah, mas eu estou numa cidade menor que eles não estão no LinkedIn. Perfeitamente, está numa cidade menor? Entra no carro e bate na porta do cliente. Entra no carro e vai na secretária. Entra, consegue o telefone daquele cliente. Chega no supermercado, pede para o dono do supermercado que tem costume com você, fala para o dono do supermercado, olha, eu estou trabalhando nessa área, você pode me dar o contato dos seus amigos empresários para eu fazer uma reunião com eles ali, apresentar o trabalho? E eu tenho certeza que a forma de prospecção vai ficar muito mais tranquila. Um diferencial nosso ao longo do tempo, que eu tenho percebido, é essa forma de conversar com o cliente, essa forma que a gente trata com o cliente que fecha o contrato com muita facilidade. A gente consegue
consegue transmitir essa confiança para o cliente. E quando a gente faz isso, gente, não tem cliente que resiste. E o cliente passa a procuração digital e o cliente aceita a fechar o contrato conosco. Por quê? Não é a pessoa mais inteligente ou quem sabe tudo que tem os maiores sucessos, não. E a gente às vezes tem receio disso, né? A gente às vezes pensa assim. Nossa, mas eu não sei falar sobre esse assunto, eu não sei tudo sobre isso. Não são as pessoas que sabem tudo sobre um determinado assunto que vai ter os melhores sucessos. As pessoas que têm os melhores sucessos são as pessoas que transmitem confiança, são as pessoas persuasivas, são as pessoas que fazem com que o outro sintam empatia ali por elas. É a gente sentar na frente do cliente e falar para eles assim, eu tô te escutando. Vocês já viram como que os clientes, os empresários são carentes? As dores enfrentadas pelos empresários. Gente, você olha para o empresário tá tomando um monte de cartela tarja preta, tá tomando um monte de coisa para dar conta do recado e estão ficando tudo doido com um monte de gente batendo na porta. E aí vai mais a gente lá. Oi? Atendi um cliente hoje, pela manhã cedo, de recuperação judicial, e logo na sequência passei a possibilidade de fazer a parte de recuperação de crédito também, e é justamente isso. Eu escutei ele, parecia um psicólogo ao mesmo tempo, escutando, sentindo a dor desse cliente, e ele está nessa situação. 2h e pouca da manhã entrou em contato com o psiquiatra dele, um monte de remédio tomando tarja preta, e quando a gente chega com possibilidade dessa pessoa que está com várias dores, no meu caso foi a parte de recuperação judicial, e você passa a possibilidade, você pode ter a possibilidade de ter recuperação tributária, tá? Para você começar a estar se capitalizando no seu negócio, tá? Ele, na hora, já de prontidão, pode ficar tranquilo, Calil, que eu já vou estar agilizando a questão da assinatura, a procuração digital, tá? E para estar agilizando esse processo. É justamente isso, né? Se aproximar mais do cliente, ter essa interação de fato e essa persuasão mesmo de procurar ver estratégias, né? Em cima do perfil do cliente para estar, de fato, fechando essa respectiva venda de créditos e etc. Isso mesmo, perfeito. É muito bom, né? A colocação ali do Calipro validou aquilo que eu disse, né? Quando a gente chega ali ajudando, tirando o empresário daquele sufoco que ele tá, isso já dá um alívio e faz com que ele ali já libere a procuração para nós, a famigerada procuração que a gente precisa. Mas, enfim, geralmente não. Tudo que a gente veio trabalhando agora, a maioria das empresas no tributário, foi muito focado na recuperação de impostos. E eu comecei a perceber coisas nos últimos 15 dias, muito pontuais. Que quando a gente está chegando e falando de recuperação de impostos, as pessoas, as empresas estão dizendo para a gente assim: eu já faço isso, eu já fiz isso, mas eu já tenho quem faça. E aí eu queria combinar com vocês uma forma nova de nós começarmos a abordar os nossos clientes. Que forma é essa de abordar os nossos clientes? Nós vamos começar a falar com os clientes que nós trabalhamos na área tributária e nós vamos mapear as oportunidades de minimizar a carga tributária da empresa daquele cliente. Ou seja, nós não vamos falar para ele que nós vamos fazer. Aí, se ele perguntar para a gente assim, mas, e a recuperação de impostos? Vocês fazem tal? Fazemos. A recuperação de impostos é um dos nossos braços para minimizar a carga tributária. Mas a gente tem o planejamento tributário, nós temos ali a questão das holdings, que são patrimoniais, sucessórias, e aí dentro disso nós estamos reformulando todo o material que nós temos para colocar todas essas oportunidades e passar para vocês ali uma leitura também, mesmo que breve, para que vocês consigam ter um script de vendas para apresentar essas outras oportunidades para os clientes. Porque quando a gente fala de uma oportunidade tributária, fica muito engessado, de recuperação de impostos, fica muito engessado só a recuperação de impostos. E vocês concordam comigo que se o cliente falar assim, eu já faço, a gente perdeu tempo, perdeu o cliente, virou as costas, tem que ir embora? Agora, se a gente adquirir
uma nova forma de persuasão com esses clientes, uma nova conversa, uma nova forma de abordar esses clientes, no sentido de que nós vamos fazer uma análise. Dentro dessa análise, nós vamos mapear os diversos cenários de oportunidades para minimizar a carga tributária da empresa. Dentro disso, apresentaremos uma proposta para que com essa proposta ele defina qual o primeiro caminho que nós vamos seguir. Percebe a diferença? A gente não deu para ele que é a recuperação de impostos, e a gente não falou para ele que ele não vai fechar com a gente. A gente falou para ele que nós vamos dar para ele várias oportunidades, ele definirá o caminho pelo qual ele vai seguir conosco no primeiro momento. Então, isso pode falar, Lara. Então, eu tenho encontrado uma dificuldade na questão do contador. Toda vez, muitas vezes, eu estou com essa dificuldade para fechar o contrato, porque a empresa fala para mim assim: ah, eu perguntei meu contador e o contador falou que eu não devo mexer nisso, porque, né, ele já está organizando aqui para mim, porque com certeza, né, faz a sonegação mesmo de impostos, a gente sabe, e aí o contador não quer que a gente saiba disso, é isso mesmo? Qual que é O que a preocupação, acontece? qual que é o medo dele? Para a gente Ó, poder. medo do contador, vamos lá. Uma empresa do lucro real, fato é que se ela já é do lucro real, tudo que ela lançou nas notas, que é nos SPEDs, nas obrigações acessórias, que tem o SPED contribuições, o SPED fiscal, o contábil, ECD, ECF, isso daqui uns dias vai acabar tudo. Que quando eu comecei, gente, eu ficava louca com esse monte de coisa e assim, eu embananava tudo. Mas enfim, as obrigações acessórias, o que que acontece com essas obrigações acessórias? Elas já são ali alimentadas pela contabilidade. Se ele só nega ou não, se tivesse que dar algum problema, já teria dado, porque tão logo tem o cruzamento dentro do computador da Receita Federal, eles já notificariam a empresa para fazer as correções devidas. Então, em cima disso, por que que o contador não tem medo de ele não estar informando alguma coisa ali? O contador não quer que o empresário veja que o contador deixou ele pagar mais impostos. Entendeu, Lara? E esse foi o maior, e é a maior objeção que todos nós encontramos. Só que como que eu, Emília, quebro essa objeção? Quando o contador vem para o negócio, eu falo assim: olha, eu trabalho em parceria com o contador, o nosso trabalho se completa, porque o contador não tem tempo para fazer todos esses levantamentos, essas apurações, porque hoje o trabalho do contador é acompanhar a rotina diária da contabilidade e não fazer cálculos como esse, aprofundados, porque ele nem cobra para isso. E aí você pega o contador dentro disso, que se você falar para o contador, inclusive o senhor nem cobra para fazer isso, porque se o senhor estiver fazendo esse trabalho, né, por honorários de contabilidade, você está perdendo muito dinheiro, e aí você deixa doido, você já mata ele. E o que que eu faço? Eu chamo sempre os contadores para uma parceria com a gente. Eu sempre dou um jeito de entrar em contato com o contador e falar assim: contador, só tem mais empresa do lucro real, vamos fazer uma parceria? Porque o poder da escala está nas parcerias. Eu não tenho como, por exemplo, administrar um escritório, fazer cálculo, vender, dar suporte para vocês, que são os consultores. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que escolher uma das atribuições que existem dentro de um escritório para que eu consiga fazer ele da melhor forma possível. Assim é a contabilidade, a não ser que ele tenha um departamento próprio de recuperação de créditos tributários dentro da empresa dele, e se ele está cobrando honorário baixo, o problema é dele, coisa que é raríssimo e não vai acontecer. Entende? Então, outra coisa. Ah, eu já fiz esse trabalho perfeitamente. A gente pode fazer uma revisão e nós podemos também analisar tudo aquilo que nos últimos tempos a Receita decidiu e que vocês não aproveitaram. Então, nós queremos fazer uma análise não só de créditos tributários, nós queremos fazer uma análise geral, uma visão tributária da sua empresa para saber quais são as outras formas e oportunidades que vocês têm de aproveitar ali e minimizar a carga tributária da sua empresa. Então, isso, gente, são argumentos que fazem toda a diferença na hora que nós vamos prospectar o cliente. Outro dia, a gente estava fazendo uma reunião, né, Fausto?
com um cliente, uma rede gigantesca, e eles falaram conosco. A gente já faz. E tem um livro de vendas que ele fala nas empresas quais são as pessoas que ficam ali protegendo o dono da empresa até que a gente consiga chegar nele. E um dos nomes são os guardiões. Então é o cachorro louco que fica lá na frente da empresa impedindo a gente de chegar. Aí tem o contador, tem o diretor, tem o gerente, e aí a gente vai tentando passar. E aí a gente encontrou com um guardião desse, que ele parecia mais ser dono da empresa do que o próprio dono. Ele era mais arrogante e o dono, assim, uma maravilha. E aí a gente foi, esse homem não vai liberar a procuração digital pra gente. Eu falei, não vou perder meu tempo aqui com o Fausto, não. E aí, o que eu falei pra ele? Por eu já entender de todo o processo, eu falei, você tem logística? O transporte é vocês quem fazem? Sim. Toda a parte da sua logística está dentro da empresa, do lucro real? Tá sim, tá. Eu falei, olha, então aí tem uma possibilidade de minimizar a carga tributária de vocês, que talvez a gente consiga aí diminuir bastante, que a outra empresa não tem olhado. E aí a coisa mudou por inteiro, né? Eu tô resumindo aqui, não foi bem assim, mas ele já abriu a oportunidade para que a gente já tivesse mais possibilidade de ele liberar a procuração digital para nós, porque a outra empresa não tratou de um potencial planejamento tributário para ele, de uma análise mais personalizada, de uma análise mais intrínseca ali da operação dele. Então, quando vocês forem falar para o cliente, fala para o cliente assim: olha, nós vamos analisar a sua operação. Nós vamos analisar tudo aquilo que vocês fazem dentro da empresa, quais são os setores que existem, como que acontece, porque a gente consegue, com um olhar sistêmico, nós conseguimos trazer talvez algo para vocês como uma oportunidade que ainda não se viu e que a gente consegue ali recuperar ou minimizar de agora para frente uma carga tributária para vocês. E algo muito interessante é que, por exemplo, com a reforma tributária, os planejamentos não serão mais feitos como é hoje, olhando só para a questão de regime tributário, simples nacional, lucro presumido, lucro real. Vários outros viés impactarão diretamente os planejamentos tributários. Como, por exemplo, hoje a questão do ICMS é pago na origem, vai ser pago no destino. A questão do crédito amplo, né, que vai ser um crédito financeiro, comprou um insumo ali, ele vai poder ser creditado na saída. Só que para ele ser creditado na saída, de que fornecedor precisa comprar, quem vai ceder esse crédito para ser utilizado. Então, gente, o que acontece dentro disso? São essas oportunidades e esse nosso discurso demonstrando um conhecimento geral do processo que faz a diferença na hora da venda. Vocês percebem que comigo falando aqui, eu consigo pegar de uma recuperação tributária que já está há muitos anos, conto um casinho de um cliente, que eu contei aqui um caso do Fausto, e chego lá na reforma tributária, eu caminhei com vocês num processo como se vocês fossem os meus clientes e eu quisesse os convencer de que eu sei do que eu estou falando. E tal qual eu estou fazendo é o que vocês precisam fazer com os clientes que vocês prospectam. Clientes que a gente prospecta, não, eles são clientes, teoricamente, de difícil acesso. Sim, eu vou passar talvez o dia inteiro ligando, uma semana ligando, mas são clientes que, se a gente pegar um cliente, já faz uma diferença enorme nos nossos honorários, no nosso bolso. Eu falo com vocês que o tributário resolveu a minha vida. Enquanto eu fiquei advogando família, penal e administrativo em prefeitura, era um caos. O tributário, quando eu comecei a atuar, fez uma diferença gigantesca. E fora que eu amo essa área empresarial, de negócio, então eu leio muito sobre, eu leio livro de vendas, e isso faz a diferença. Se tem algo que nós, profissionais, que vamos fazer a diferença no mercado de trabalho, precisamos adotar, rotina é leitura, bons livros, porque um vocabulário bom, simples, transparente, ele faz a diferença na abordagem do cliente. Talvez vocês estão aqui e pensam o seguinte:
Ah, eu vou trabalhar, vou aprender a fazer cálculo, ou eu vou aprender a fazer aquilo outro, e daqui a pouco eu monto uma empresa para mim. Tá tudo bem, a vida é assim. Só que o que que eu quero trazer aqui para vocês hoje? O poder da escala, como escalar, né? Eu tô trazendo esse conceito para vocês e como que a gente vai fazer para construir uma rede de consultores forte. Uma rede de consultores forte, ser consultor forte no mercado, não significa ser eu sozinho, só aqui com uma empresa. Eu costumo dizer que uma andorinha não faz verão. Agora, quando eu chego numa empresa que eu falo que eu faço parte de uma rede de consultores, que eu estou vinculada a um escritório que trabalha tantos anos, que nós temos cases de sucesso, que outros consultores fazem parte da minha rede, isso faz toda a diferença e é algo que eu quero construir agora com vocês mais de perto. Porque é a oportunidade agora que, né, que está me aparecendo no sentido de eu poder ter esse contato mais perto com vocês. Eu tenho várias outras pessoas, consultores, parceiros, contadores que indicam clientes para a gente já há muitos anos. E a gente está sempre aqui. E às vezes eles não participam das reuniões, porque são pessoas, né, que têm filho, mais ocupadas, mas são vários parceiros que a gente tem e que ao longo dos anos a gente vem construindo essa relação mais de perto e que eles sentem confiança em todo o processo. Eu tenho clientes hoje que são clientes antiguíssimos, que eles eram, que foram, fizeram com outro, voltaram para mim, me procuram, me indicam. Gente, eu tenho cliente que já ficou com raiva, às vezes, de mim, da forma que eu me portei com eles ali de uma forma mais firme, e eles depois, mesmo com raiva, indicaram o cliente, aí depois bateram na porta de novo, voltaram, mas por quê? Porque a gente precisa ser pessoas ali que transmitem confiança, permanecer no mercado e mantermos firmes para a gente captar os clientes. E o mercado, ele hoje precisa de profissional capacitado. Ele precisa de profissional que transmite confiança. O cliente quer saber se na hora que ele te ligar você vai atender o celular. O cliente quer saber onde é que você tá. O cliente quer saber se você pode ir na empresa dele, se não pode, se ele precisa de você, como que vai ser. Então, isso faz uma diferença no mercado. Uma outra coisa que eu sempre adotei nas minhas reuniões é o seguinte: às vezes o cliente pergunta para mim assim, Emília, você sabe disso? Não, não sei. Posso procurar para você ou ver quem sabe para te ajudar. Nós precisamos ser verdadeiros. A gente não pode ficar enchendo linguiça ali também com o cliente, ficar falando ali abobrinha com ele, que ele vai saber que a gente está tentando ali passar para trás e isso não é legal. Então, quanto mais nós formos transparentes, tivermos ali o perfil do profissional que realmente sabe o que está falando, e com isso é com estudo, isso é com leitura, a gente vai conseguir captar o cliente de uma forma diferente de muitos profissionais no mercado. Gente, o mercado tem excelentes técnicos e péssimos vendedores. E não vem me dizer que profissional não precisa vender. Hoje, você sabe o que que tinha de horrores lá de gente fazendo o curso de vendas? Médico e dentista. Médico e dentista antigamente precisava fazer venda? Não precisava. A ideia de venda que a gente tem é da loja que a gente vai comprar e a vendedora está lá em pé. Para com isso, nós somos todos vendedores. Para vocês estarem aqui comigo, eu precisei me vender para vocês. Vocês precisaram ver vídeo na internet, adquirir confiança, entender. Muitos ficaram, outros não gostaram de mim e foram embora. E a vida é assim. A gente precisa o quê? Fazer com que as pessoas queiram nos comprar. E como que as pessoas queiram como que a gente vai fazer as pessoas quererem nos comprar? Existe aí todo um grau de conhecimento, todo um grau de preparo. Venda é treinamento, venda não é dom. Eu conto um caso que quando eu era criança, o meu pai é comerciante do interior de Minas e ele tinha uma loja muito grande e eu ficava na porta da loja e ele me ensinava a vender. Ele falava comigo assim, Emília, você vai ficar aqui na porta da loja e vai falar com os clientes assim, oi, como vai, tudo bem? Quando o cliente passar, você fala, vamos chegar, vamos comprar um pouquinho, chegou coisa nova. Com quem que eu aprendi a vender? Com meu pai. Essa é a prospecção ativa. O cliente estava passando na porta, eu atraí o olhar do cliente, eu chamei a atenção do cliente, falei, chegou coisas novas, vamos entrar e comprar um pouquinho? Eu falei a palavra mágica e não gosto de novo.
Que se for para comprar ou ganhar, o novo é sempre novo. Então eu percebo isso que o que a gente às vezes quer ir ali prospectar um cliente e fechar o contrato com ele já de imediato. Fechar contrato é namoro. Fechar contrato é bater na porta desse cliente de 3 em 3 dias, de formas diferentes. Então, dentro disso, eu chego aqui para vocês para a gente entender qual que é a primeira forma que eu vou abordar o cliente. Tô lá no LinkedIn, tentei fazer um contato, já mando ali para ele um material explicando o que que eu faço. Daqui 3 dias eu ofereço para ele um diagnóstico de oportunidades gratuita referente ao trabalho que eu faço. Ele não me respondeu, eu mando um case de sucesso no segmento dele. Ah, ele não me respondeu também, e aí eu vou caminhando nessa forma de trabalhar esse cliente. Aí chegou ali no 10º dia, eu vou fazendo de 3 em 3 dias, o cliente não me respondeu, eu espero, dou uma pausa de mais ou menos 15 dias, mando um artigo para ele relacionado a alguma coisa, referente ao assunto que a gente trabalha. Tem uma máxima que fala que quem não é visto não é lembrado. E se nós desistirmos dos nossos clientes, vai dar errado. A gente nunca vai ter um cliente. A gente não pode desistir dos clientes. Gente, outra coisa. Quando a gente começa a prospectar um cliente, se a gente deixa aquele cliente de lado, a gente perdeu tempo. A gente perdeu tempo, perdeu dinheiro, porque ele é um lead, a gente está ali na internet, está pagando energia, o tempo, a forma que eu abordei. Então, tudo. Então, eu tenho que pegar um cliente, eu tenho que ir ali com ele constantemente, mais ou menos assim, até ele me bloquear. E se ele não me bloquear, vai chegar uma hora que ele vai comprar de mim. Então, o que que a gente está construindo, que a gente vai precisar construir entre nós? Uma esteira também de produtos. Ao passo que esse cliente fechou um primeiro contrato conosco, daqui a pouco a gente vai ter um segundo produto para oferecer para ele, e a gente vai criando um relacionamento com esse cliente para que a gente também tenha uma carteira recorrente. E isso a gente vai conseguir com a reforma tributária, porque a reforma tributária nós vamos ter muitas áreas de atuação com processos judiciais, porque eu não sei se vocês viram uma matéria do STJ falando que vai ter assim o maior número de entradas, né, de processos para resolver os conflitos que vão aparecer que a gente nem imagina. Então, a gente vai atuar também no judicial, e aí eu já começo a falar com vocês. Chegou numa empresa, vê se tem algum contencioso, algum processo judicial da parte federal, da parte estadual, se eles estão respondendo alguma notificação. Vamos começar a entrar já para essa esfera de outras áreas que não só a recuperação de impostos, tendo em vista que agora em 2026, em dezembro, já não mais vai acontecer como acontece hoje. Então a gente já tem que ir caminhando com outro olhar para que a gente já esteja no mercado e que esses clientes que são agora já sejam nossos clientes. Porque, por exemplo, vão surgir várias teses. Vocês concordam comigo que os clientes de recuperação tributária são nossos clientes para as teses? E que a gente já tem que estar preparado para entrar com essas teses? Então a gente vai entrar. Vocês não precisam achar que a gente não vai começar a agir no contencioso, porque nós vamos agir no contencioso. Até porque o que que acontece? Como a recuperação tributária estava algo muito aquecido, que não ia acabar, a gente não esperava reforma tributária e tal, aqui no escritório, a gente focava só na recuperação tributária. Até porque a gente não tinha perna para fazer, braço para fazer outros trabalhos, né, para ampliar e é muito rentável a recuperação de impostos. Então, agora, diante do novo cenário, nós precisamos de entender que o judicial vai ser ali mais uma porta que a gente vai ter que atuar, tendo em vista o novo mercado, né, a nova era que nós estamos entrando. Hoje eu até fiz um vídeo lá falando do perfil do novo tributarista, que é o tributarista 4.0. O tributarista 4.0, ele tem que entender um pouquinho de lei, ele tem que entender um pouquinho de contabilidade, ele tem que entender um pouquinho de inteligência artificial, ele tem que entender um pouquinho de venda, ele tem que entender da mente humana, ele tem que entender de tudo. E quando você olha, você fala assim, meu Deus, como eu vou dar conta? Mas enfim,
todos nós conseguimos dar conta. Eu sempre falo uma coisa que é uma frase lá do Paulo Vieira: se eu dei conta, vocês também vão dar, e todos nós podemos, né? Porque é perfeitamente capaz, e é isso que eu gosto de trazer. Essa motivação e essa esperança de que vai dar certo. Deu certo para mim, por que que não vai dar para vocês? Vai fechar contrato. Às vezes está demorando, mas vai fechar contrato. Bati na primeira porta, não deu. Gente, o primeiro contrato que eu fechei, eu tive um de frigorífico, mas eu tive dois de supermercado também, e foi por indicação. Foi um contrato que eu recebi anos desse cliente, que demorou a compensar 300 e poucos reais. O outro frigorífico já foi maior um pouquinho, que depois me indicou para vários outros frigoríficos. E tem algo muito interessante que eu já vou me aprofundar mais nos próximos dias, já até preparei o material, que é uma atuação de perto nossa no agro. Por que no agro? O agro ele vai ter um regime diferenciado. O agro ele vai ter muita necessidade de profissionais. Por quê? Produtores rurais que faturam hoje acima de 3 milhões e 600, eles estão na pessoa física e não vão poder mais, vão ter que pejotizar. E algo muito interessante é que muitas pessoas físicas irão se unirem para tornar cooperativas de crédito. Então, outra área muito boa são as cooperativas de crédito, não, as cooperativas do agro. Porque se comprar da pessoa física, não vai ter crédito para abater de insumos. Então, a gente vai precisar construir esses cenários. E tem o ditado também que fala que quem chega primeiro toma água fresca. Então a gente precisa já começar a prospectar produtor rural, pessoa física, e começar a movimentar nesse cenário, porque é um cenário que vai trazer para nós muitas oportunidades, inclusive de consultoria. Alguns empresários, por onde eu tenho passado, têm falado assim: ah, tem muita coisa para regulamentar ainda, tá tudo muito novo e tal. Tá tudo muito novo, gente, mas é real. 2027 tá batendo na porta. 2026 não tem mais crédito como está. Novo ou velho já aconteceu. E novo ou velho, 2027, o mesmo presidente de hoje continua em 2027, não é? Quanto que é a próxima eleição de presidente? 2026. 2027. 2026. Pois é. Para 2027. Então, 2027 vai começar como está hoje, vai começar, porque foi eles que fizeram, Depois entendeu? eu quero Então, fazer uma observação. pode, pode fazer, seu Robson. É bom que eu tomo uma água. Tá, quando você toma água, só lembrando que você falou aí que a partir do momento que houver a nova tributação, aí a nova mudança de tudo, né, da legislação tributária, vão haver sim muitos processos, milhões de processos. Mas lembrando que o judiciário já não tem mais condições, né? E que agora está sendo indicado, está sendo até obrigatório, antes de judicializar qualquer processo, tem que passar pela mediação e arbitragem, e é a minha área, a gente pode estar evoluindo nessa área também, passando toda essa para todo mundo aí, para que a gente possa sanar vários outros problemas dos clientes que já existem e os clientes futuros também, na área também de consultoria, para evitar problemas que venham de repente ser necessário uma judicialização que não está existindo mais, tá? Maravilha, Hoje é o uma prazo, excelente hoje o prazo oportunidade. médio hoje o prazo médio que o CNJ apresenta publicamente para o Brasil é de que para aceitar um processo qualquer é no mínimo 3 anos para poder aceitar ou rejeitar um processo. Pois é muito Então complicado, né? nós temos um campo aí muito, muito, muito grande. Muito grande. Então, assim, nós vamos entrar para essa seara. E eu acredito, né, que como o Robson já está aqui, ele já está nesse meio, uma pessoa extremamente capacitada para isso. É muito bom que esteja no nosso meio e que a gente consiga ali fazer todo um trabalho em cima disso. Como eu falei para vocês, né, eu tenho uma OCIP desde 2011, eu estou já reformulando para que a gente use o selo dela, que é o Reforme, para nós construirmos essa rede fortalecida e termos ali algo para quando a gente chegar no cliente, o cliente olha e fala assim: quem que é você?
Às vezes eles olham pra gente e falam assim, você veio de onde? Quem que é você? Olha, eu sou fulano, eu sou da Rede Reforma, a Rede Reforma é isso, aquilo, aquilo outro. E essa rede, ela só vai tomar corpo conosco no dia a dia dela, fazendo acontecer. Então, a gente tem um tribunal de mediação e arbitragem, aí a gente tem outros profissionais aqui agregando valor, a gente tem advogados aqui, então toda a nossa experiência profissional, nós vamos agregar dentro dessa associação para quê? Para que todos nós possamos atuar ali, né, no dia a dia, das oportunidades que aparecerem. E isso a gente está começando, e isso é algo que a gente vai construindo com várias mãos. Eu não dou conta de fazer, né, tudo sozinha, então a gente precisa construir todo esse cenário entre nós e de uma forma aí bem. Eu, eu, eu falo uma forma com bastante confiança, uma coisa diferente do que essas comunidades que estão aí no Instagram estão se consolidando. Porque a gente vê hoje em dia muitas comunidades no tributário, em outras áreas, tudo assim, é algo muito voltado para o eu, só eu, o fulano de tal que estou aqui, ou a fulana de tal, e eu quero fazer algo diferente, envolvendo todos os consultores nos processos, para que a gente crie mesmo um compartilhamento entre nós e um fortalecimento enquanto profissionais. Isso faz muita diferença. E a gente vai conseguir, a gente já atua e vai conseguir atuar de uma forma muito mais incisiva no mercado, gerando muito mais confiança. Alguém quer falar alguma coisa? Então, em cima do que você está falando, eu concordo plenamente. Por quê? Eu toquei no assunto coletivo, né? Vai estar formando, de fato, um hub de conexões, tá? E de coletividade de várias ideias, negócios que vai estar gerando e estratégias técnicas para estar evoluindo mais e até em vários outros segmentos também. Igual eu, por exemplo, eu trabalho na parte agora com você, a parte da recuperação tributária, recuperação judicial, recuperação bancária, reabilitação de crédito e planejamento estruturado. Para acontecer isso, teve que ter essa conexão com outros meios, com outras situações para mim estar entendendo, mais ainda em cima da minha área jurídica e, consequentemente, nas áreas, claro, das vendas e etc., para estar formando esse tipo de estratégia. É da forma como você comentou, não ficar tipo, por exemplo, da recuperação judicial. Não, eu só trabalho com recuperação judicial, porque eu não trabalho mais com nada. E aí eu fico no minha panelinha disso daí. E aí eu não fico aberto para mais para nada, como se estivesse usando um cabresto, né? E pronto. E sim, a ideia é justamente essa, concordo plenamente com você. Tá ampliando os negócios, as ideias, né, para a gente estar, consequentemente, tendo lucratividades e mais conhecimento também em diversas áreas e um está ajudando o outro em cima desse projeto que você comentou que você está estruturando, ou já está estruturado, claro. Está Enfim. estruturando. Ó, um trabalho muito interessante que a gente tem hoje também, e que às vezes eu não falo muito na internet, que não dá, gente. Internet, assim, consome a gente, se a gente for ficar o dia inteiro por conta de Instagram, né? As transações tributárias. As transações tributárias são excelentes. Você pega empresas com dívidas que eles não sabem como fazer com aquilo. Eles estão emaranhados com aquelas dívidas gigantescas. Então a gente faz também. Então, o que que acontece agora? Nós vamos fazer todo um material, colocar ali para vocês todos os trabalhos que nós fazemos, para que vocês se familiarizem com eles e quando chega numa empresa. E também tem um site que chama. Ai, peraí. Ele é até um aplicativo onde a gente vê. Me fugiu o nome completamente, é tão. Dívida aberta, me fugiu. Depois vocês baixam no celular de vocês o dívida aberta. A gente consegue pegar todas as empresas que estão ali na nossa região com dívida na PGFN, nesse dívida aberta. Então, por exemplo, vocês estão indo numa empresa X, já joga o CNPJ dela no dívida aberta e vê se ele tem dívida. Chegou lá, o que que vocês vão fazer? Olha, percebi aqui nesse programinha aqui que você tem uma dívida com a PGFN, a gente pode regularizar a sua dívida e tá cheio de edital aberto.
Ó, por exemplo, hoje a gente estava negociando uma dívida aqui de uns 300 e poucos mil. E quando nós jogamos a dívida, fizemos a capacidade de pagamento da empresa, ela estava na letra A. Então, as letras são A, B, C e D. Quanto, né, mais a letra for subindo ali ou caindo, caindo, a gente tem ali uma maior possibilidade de redução dos juros e multa. E o cliente está na A. Por que que esse cliente está na A? É É o porque rating, isso, é porque é o em rating. 2021 eles analisaram ali os SPEDs em 2021, esse crédito, o que eles alimentaram as obrigações acessórias, mostraram que ele tinha capacidade de pagamento. Só que a gente está em 2025 analisando o SPED de 2021, analisando as obrigações de 2021. Então, o que que a gente faz? A gente traz para o novo cenário da empresa, mostra o que que a empresa veio acontecendo com ela nos últimos anos e faz um negócio que chama a mudança da capacidade de pagamento. A gente tira o cara do A, Exato, leva para o C, para o D, isso e a mesmo. gente consegue negociar a dívida do cliente. Então tá aí um Mas produtaço. até o teto, até parcelamento, desculpa, até o parcelamento do teto é 145 vezes na cento e Procuradoria Geral quarenta da e cinco Fazenda vezes. Nacional. Isso Eu mesmo. peguei um caso desse. Exatamente. Pode continuar. E aí a gente consegue, assim, ganhar como? No êxito. Aí o cliente vai perguntar para vocês, como que eu vou te pagar? No êxito, de acordo com a economia fiscal. A gente cobra uma entrada, e aí dessa entrada, Emília, quanto que é a entrada? Vocês vão mandar o cliente, vão conversar com o cliente e falar assim, olha, a gente precisa ter acesso aos seus documentos. Então, para isso, eu vou te mandar um termo de confidencialidade. Sabe o que que eu vou fazer? Eu não coloquei lá. Peraí, só um pouquinho que eu já vou colocar. É muita coisa durante o dia, eu vou mandar um termo de confidencialidade lá no grupo, porque esse termo de confidencialidade facilita a empresa liberar a procuração digital para nós. Pede para liberar a procuração digital e para o nosso CNPJ, assinando o termo de confidencialidade, e aí o que que vai acontecer? Eles vão, a gente vai analisar e fazer a proposta para eles. Esses dias apareceu uma empresa que estava com uma dívida de 120 milhões, e é uma empresa gigantesca do Rio. E aí eles estavam com problema para liberar, falou assim: olha, eu só tenho como te fazer uma proposta se eu analisar seus documentos. Eu não vou te fazer uma proposta no escuro, porque ela pode ser grande demais ou pequena demais, ou ela pode ser inviável para você ou inviável para mim. Então eu tenho que analisar sua documentação e aí, mediante a análise, a gente volta à proposta pedindo uma entrada e depois a entrada é abatido nos honorários finais ali da economia. Eu Uhum. abato aquela entrada e aí eles ficam tranquilos e pagam. Se precisar de dividir a entrada, a gente divide a entrada toda direitinho. Então, ó, aqui a gente já falou de um diagnóstico, apresenta para eles a oportunidade de um diagnóstico das oportunidades tributárias para minimizar a carga tributária, o pagamento de imposto inicial, onde um dos braços é a recuperação de impostos, o planejamento, a análise de dívidas na empresa. E aí a gente vai passando isso para o cliente e tira um pouco esse foco da recuperação em si. E outra coisa que a gente tem que ter, gente, nós somos aqui profissionais que nós já temos uma experiência no mercado, né? Nós somos profissionais aqui, digamos, né, mais experientes, para não falar mais velhos, né? Então vou falar mais experientes. Então, o que que acontece? Nós já, o que que a gente já consegue? A gente já consegue ter um feeling de como que o nosso cliente está nos respondendo. E em cima daquilo ali a gente vai agindo. Pede, fala, mostra mais alguma coisa que está fazendo. Se ele já me mostrou que quer a recuperação de impostos, ok, já fecha o contrato ali. Mas se a resistência vai acontecendo, eu tenho todos esses argumentos que eu vou passando para o cliente para que o cliente ali libere a procuração digital. Fato é que ele liberou a procuração digital para nós, sabe o que que vai acontecer? A gente vai analisar se tem ou não crédito. A gente vai analisar se tem ou não. Então entra muito ali como cereja do bolo, entra muito como uma oportunidade a mais ali para nós. Porque talvez o contador falou para ele que faz e ele não faz nada. E isso acontece muito. Ou faz só de parte e fica ali todo um crédito para trás. Créditos do agro, tem o crédito presumido, que a maioria das pessoas, os profissionais não sabem fazer e que a gente consegue ali fazer. E aí, alguém quer fazer alguma Doutora colocação? Emília, posso? Pode.
Boa noite. À Ô, noite, doutora tá? Emília, já que tu voltou ali para a questão do agro, eu tenho até uma dúvida, né? Que bom que surgiu isso, que eu sou aqui de uma região do sul de Santa Catarina que tem muito isso, tem muito agro que é PF, pessoa física, e de que eles estão com essa dificuldade de dizer, eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar, e eles são completamente desorientados. E o que eu Ok. penso, né? Se a gente tivesse como, talvez um dia, marcar uma reunião com alguns deles, porque tu sabe, te chama um, te chama 20, né? Às vezes. Chama. E dar essa orientação do que fazer, de como agir diante dessa reforma e diante de tudo que pode acontecer, né? Então, eu estou numa região que tem muito isso, e aí que bom que surgiu essa oportunidade. A questão do agro, como eu disse, eu vou trazer aqui para vocês muito conteúdo sobre o agro e o que que a gente vai desenvolver um trabalho de consultoria para esses clientes, para que a gente os oriente. Pode ser, gente, que tenha ali pessoas do agro que eles não vão conseguir pagar o honorário, mas aí a gente vê uma possibilidade de ajudá-los por meio da associação, porque quando é uma associação como a que eu tenho, com o perfil que eu tenho, a gente precisa fazer alguns trabalhos sociais também. Né, para dar ali a finalidade da instituição. Então a gente faz live com eles, né, Sara? E a Sara aí é advogada também, eu te passo o material, se apresenta para eles, e isso a gente vai criando autoridade e vai sendo projetos desenvolvidos, agregados ali à instituição e fortalecendo, né, a instituição, e isso vai ser muito bom. A reforma, gente, por exemplo, se tem um produtor rural que ele vende para uma empresa do lucro real e ele optou em ficar como pessoa física e não pagar imposto. O cliente dele, PJ, ele vai deixar de comprar desse cara. Por que que ele vai deixar de comprar? Porque ele não vai oferecer crédito. A forma que o crédito presumido vai ser tratado ainda, regulamentado, a gente ainda não sabe como que vai ficar. Daqui uns dias a gente pode até aprofundar nisso quando for regulamentado, mas a gente não viu ainda como vai ser regulamentado. Mas o pessoa física produtor rural, se ele pagar IBS, CBS ali regular, aí ele vai poder ceder crédito e os produtores rurais da região do sul do Brasil, eles não são produtores rurais igual meus produtor rural aqui de Minas, gente, que é pequenininho. São grandes produtores rurais, são assim, plantações gigantescas, né, Sara? Aqui na nossa região é muito forte no arroz, né? Então, assim, o arroz aqui, não, o menor que tenha tem grande propriedade, tem grande Aí. produção, grande maquinário, e são todas pessoas ainda um pouco ignorantes nessa questão de como fazer para ser bom para eles e melhor para a empresa, né? E aí eu até conversei com o Fausto esse dia que eu disse, eu chego nesse ponto, mas eu ainda não sei como abordar eles, entende? E tem pessoas que são próximas à família, que se eu puxo um, puxo dois, daqui a pouco puxa o grupo inteiro, Ah, né? então isso foi muito bom você ter trazido esse ponto, por quê? O que que a gente vai fazer? Nossa próxima reunião nós vamos tratar só do agro. Pode ser assim? Vocês concordam? Vocês acham legal? Por quê? Porque o que que a Perfeito, gente faz? excelente. Oi? Não, perfeito, Ah, excelente. tá. Por quê? Porque o que que a gente faz? A gente já começa a entrar para uma demanda que realmente ela existe. Entende? Por exemplo, Sara, sua região tem muita cooperativa. Cooperativa, o que tem cooperativa de lucro presumido, perdendo dinheiro, não está no gibi. Que se a gente, por exemplo, vai atrás dessa cooperativa, ela vira lucro real em 2026, até dezembro de 2026, a gente levanta dinheiro para essa cooperativa, um ano, e já oferece uma consultoria para que eles se tornem lucro real. Entende? Então é algo que dá para a gente trabalhar aí. E, gente, o mercado do agro é um mercado absurdo, né? É o agro que movimenta. Então, é o agro que está aí movimentando toda a nossa economia, as outras empresas e meia dúzia de empresas que tem ali na esquina, na outra e por aí vai, que a gente tem que ter um olhar para elas também, mas se a gente especializar de uma forma bem ali fortalecida no agro, eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito interessante para todos nós. E aí eu já deixo aqui para nós. é, Na próxima reunião, a gente tratar muito da forma que nós vamos abordar. O que que a gente vai explicar? O que que vai mudar? O que que vai impactar? O que que é a cooperativa? Como que é o regime da cooperativa? E aí eu vou trazer artigos
da nova legislação, da LC 214, vou trazer ali como que a gente vai abordar esses clientes, como que a gente vai ter. Gente, nós vamos ter que desenvolver com o agro um perfil bem consultivo e uma forma de abordagem um pouco. Como é que eu vou te explicar? Mais tranquila, porque talvez o ciclo de venda vai ser um pouquinho mais longo por causa, talvez, da forma com que eles vão compreender as coisas e são pessoas mais conservadoras, mas fato é que vai dar certo se a gente conseguir fazer com que eles confiem em nós. E quando eu falo fazer com que eles confiem em nós, eu tenho muito cuidado com essa fala, porque eles precisam confiar em nós e a gente precisa ali retribuir essa confiança, né? E isso é muito sério, porque às vezes a gente consegue ali atrair a confiança e depois a gente não retribui à altura. Então, isso é algo que eu não gosto, é algo que não é uma prática aqui, né, praticada por mim no dia a dia, e eu valorizo muito quem ali dá oportunidade para todos nós. Doutora, Inclusive com relação a isso, eu acho que nós temos que adotar com esse pessoal que eles são mais conservadores, ao mesmo tempo mais humildes também, tão quanto às vezes até um pouco inocentes com relação à legislação, né? Então nós temos que adotar ali um sistema, como o pessoal chama de comunicação não violenta, que é o CNV. E não é a forma que você fala que agride as pessoas. Agride muitas vezes porque a pessoa não entende o que você fala, não entende do assunto. Então, não podemos ser, como você falou no começo, nem tão técnico, nem tão assim subjetivo. Tem que ser direto e explicar de uma forma que todo mundo entenda. É isso mesmo. E para isso a gente pode construir tudo isso, né, entre nós aqui, um vai dando uma ideia, porque, gente, de fato, deixa eu falar para vocês, no mercado, não tem nada construído ainda, não tem nenhuma empresa, pequena ou grande, da área tributária que tem algo extremamente consolidado de um produto de consultoria fazendo algo no mercado. Nem em São Paulo, nem no Sul, em lugar nenhum. Tem o quê? Uma empresa apareceu, eu vou adequar ela de acordo ali. Eu preciso ver uma cláusula contratual, eu preciso ali direcionando já a questão da precificação, eu preciso abrir os olhos da empresa para as mudanças que vão existir. Eu preciso falar com que ela fique atente ao sistema dela, a nota fiscal precisa vir ali com a discriminação certinha e tal. Mas fato é que durante todo o ano de 2026, as empresas vão o quê? Passar pelo processo de parametrização. E aí a gente já começa a estar inserido no mercado para quando chegar em 2027 a gente já tem uma base fidedigna de clientes, né? A reforma tributária, ela está sendo um momento que ela está nivelando todo mundo. Isso, para quem está começando, é muito bom. Porque não vai ter diferença de quem está há muitos anos para quem está começando agora. Por quê? Quem não estudar como é hoje, como é antes, não vai adiantar. E quem não aperfeiçoar a mão de obra vai sair do mercado, porque consultor ruim, contador ruim, advogado que não sabe, já era. Pode falar, ô Calil. O Emílio, eu estava pensando o seguinte, em cima do que a doutora Sara estava comentando, referente a esses produtores rurais, se teria alguma estratégia da seguinte forma: tem o líder daquela, vamos dizer, daquele sindicato, daquela região, né, de vários produtores rurais. Será que não teria uma estratégia para conseguir essas assinaturas digitais, as procurações digitais em massa, da seguinte forma? Por exemplo, ele tem mais aproximação com esses agricultores, por exemplo, um líder dessa região, enfim, de um sindicato, sei lá. Aí o que acontece? Se aproximar dele, tem a X porcentagem nossa, certo? Em cima da nossa porcentagem, a gente fala o seguinte, ó, suponhamos, X% é 5%, a gente dá para você com o êxito de cada produtor rural que a gente conseguir esse tipo de recuperação de crédito, tá? E aí marcar. Ele vai estar entrando em contato com esses produtores rurais para estar explicando, a princípio, para eles a possibilidade, a probabilidade deles terem esses créditos. E aí a gente patrocinar um dia, um determinado horário, para fazer uma videoconferência mesmo com todos, suponhamos todos sentados,
aguardando começar igual aqui agora, tá? E aí explicar dessas possibilidades de recuperação tributária de créditos e tal, para eles ir sentindo. Os que tiverem, de fato, a viabilidade de ter o CNPJ e tudo mais para conseguir os créditos, quem tiver disposto no final da live em si, enfim, passar o contato dele e tal, para começar a prospecção deles, para conseguir essa assinatura da procuração digital em massa, uma quantidade maior. Suponhamos, conseguiu 20. Desses 20, conseguiu, de 20 pessoas no local, 5, 6. Desses 6, gerar possíveis créditos e Tá. O etc. que acontece com isso? Geralmente, a gente dá a oportunidade, né, para vocês, parceiros, consultores, entrarem em contato com os líderes dos sindicatos, das associações, das cooperativas, tudo isso. Ok. Acontece que esses movimentos, assim, eles precisam ter um cuidado muito grande, porque, como a gente sabe, são pessoas mais conservadoras. E eles, às vezes, não sabem nem o que é uma procuração digital, eles nem têm, até porque eles estão na pessoa física e tá tudo lá com o contador. Quando que isso dá certo? Eu entro em contato com uma associação maior de pessoas jurídicas e eu combino com o presidente da associação para ele indicar clientes, essa coisa toda, perfeitamente possível. Associações de carne, de frigorífico, associações que tem muito no Mato Grosso, nessa coisa toda, perfeitamente, e cada um, né, pode fazer isso de acordo com aí a possibilidade que tiver. Só que quando a gente traz para produtor rural, pessoa física, aí muda o cenário, porque a gente não vai encontrar crédito, entre aspas, não vai encontrar crédito para esses produtores. Algo que a gente encontra para os produtores que tem muitos funcionários do salário educação, que é 2,5% da folha. Então, em cima disso, o salário educação é uma oportunidade para produtor rural, pessoa física, que a gente consegue já fazer essa recuperação de crédito para esses produtores rurais, mas para isso eles precisam ter muitos funcionários para valer a pena, entendeu? Entendi, perfeito. Não, eu dei exemplo do produtor rural, mas serve para É a alguma outra PJ. área com viabilidade de Sim. geração de crédito. Sim, tem a Supermercado e oportunidade, etc. faz mesmo isso, tem oportunidade, faz mesmo a parceria, pede indicação, dá um percentual para a pessoa que vai indicar, porque hoje isso faz muita diferença. Gente, a oportunidade que tem, eu sempre ofereço percentual, ofereço para trazer pessoa para perto, porque um cliente vale muito. Para a gente bater na porta de um cliente ali, ele abrir a porta para a gente, se não tiver quem abre aquela porta, é muito difícil, né? É Então o é algo pouco do que. muito, Oi? hein, professora? É o pouco do muito, né? Um pouco do muito, é isso aí. Então, Ah, pode tinha uma falar? colega que estava falando sobre a objeção dos contadores. Eu tenho uma fala sobre isso com o contador. Eu chamo ele para parceiro e digo: nós somos um time de futebol. Você cuida do empresário para ele não tomar gol, você é a defesa. E eu sou ataque, eu vou lá fazer gol na receita. Vou Isso aí. traduzir. É, é muito fácil. Nós somos um time de futebol. Pense assim. Isso Fala, mesmo. Analisa entende? perfeito. Gente, é isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguém mais quer trazer alguma contribuição para nós? E a gente vai ter outras reuniões como essa. Hoje, né, a primeira mais de perto. Eu não vou. Talvez eu faça algumas lives no Instagram, mas um pouco diferente disso aqui. Mas as nossas vão ser sempre uma conversa mais de perto mesmo, para a gente ir afinando o nosso discurso, para a gente ir familiarizando com o rostinho de cada um e ali chegando mais perto, porque isso vai fazer a diferença para todos nós. Pode falar, Gabi. Então, eu acho que uma das estratégias que estou compartilhando aqui é justamente isso. Por exemplo, cada área, né, por exemplo, na área jurídica, a gente acaba conhecendo vários advogados de várias áreas. Do setor, por exemplo, de postos de gasolina, tese de posse. Um dono de gasolina provavelmente conhece outros. E aí fazer tratativas, né, de negócios. Ó, você provavelmente deve conhecer vários
profissionais da área, donos. E aí a gente pode estar fazendo, de fato, uma parceria. Isso serve para supermercado, posto de gasolina, agricultor, no agro e alguma outra área. Pegar os segmentos e aproximar eles e fazer parceria em cima das indicações deles, que é muito mais quente, de uma pessoa que tem amizade com outros profissionais da mesma área, né, proprietários de empresa e etc., e aí passar determinada porcentagem de valores e tudo mais, aí é algo que vai ser negociado na hora e tudo mais. Tá? Isso mesmo. Gente, uma fala que eu sempre gosto de trazer é o seguinte: ah, Emília, eu vou então focar nas grandes empresas. Não, foca no seu vizinho. Foca na empresa, foca na distribuidora de gás que você compra, foca no supermercado que você tem, foca em quem está perto. Focando em quem está perto, vai abrindo o seu leque, você vai chegar no grande. Vamos começar devagar. Você sabe por quê? A gente precisa colocar dinheiro no bolso. Então, o que que eu falo? Para a gente chegar naquele cliente grande, que está lá um pouquinho mais distante, eu preciso pagar gasolina para ir até nele. E a distribuidora de gás do lado que vai botar o dinheiro no meu bolso, e a distribuidora de gás, nada, tá dando 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões. E isso aí já dá honorários para nós muito bons, né? Então, em cima disso, não deixe de prospectar o cliente que está do seu lado, fazendo pouco caso, porque é nesses clientes que eu comecei e são nesses clientes que todo mundo começa e daqui a pouco tá no grande. Mas então, foca na padaria que tá do lado, foca num cliente que você vê que ele tá ali num mini mercado, mas que ele já tem potencial para aumentar um pouco, oferece uma consultoria para ele. Então, vamos caminhar num perfil aí do que a gente construindo a médio e longo prazo, né? A nossa carteira de clientes, ok? Doutora Emília, mas a gente foca no lucro real ou se tem algum lucro presumido, também dá para fazer esse tipo de trabalho? O que que acontece hoje, como a gente está desenvolvendo um perfil também consultivo, se você chega numa empresa do lucro presumido, a gente consegue, dependendo se ela for de compra de materiais, a gente tem a exclusão do ICMS mercadoria, a gente tem exclusão do ICMS da base de cálculo e ICMS ST. Então a gente consegue ali verificar e também alguma coisa de folha de pagamento, que hoje em dia está muito baixa essa questão de folha de pagamento, porque muitos softwares da própria empresa de ERPs já fazem. E aí a gente consegue isso. Só que aí, Sara, o que que a gente consegue fazer? A gente pega essa empresa e faz uma análise para ela de viabilidade de ela mudar para o lucro real, um pequeno planejamento tributário, e a gente faz esse planejamento tributário e apresenta para eles essa economia. E aí nós vamos cobrar um valor para implementar esse novo regime na empresa, entende? Então hoje, o que que eu oriento? Pega a empresa que tem e nós vamos, de alguma forma, formatar uma proposta para essa empresa. Se a empresa não tem nada, a gente vai formatar uma proposta para ela de forma com que a gente tenha alguma coisa para fazer ali na nossa área, entendeu? É isso. Gente, então, alguém mais? Eu. Nós já. Doutora Emília, Oi, Robson. Quem tá oi. falando? Sósteres. Sócilis. Oi, Sócilis. Isso, vamos lá. A senhora apontou uma situação interessante aí no início sobre a persistência sobre o cliente, né? E eu quero trazer aqui como exemplo uma cooperativa, né, que hoje ela liberou para nós a procuração, mas por incrível que pareça, foi praticamente um ano sobre essa cooperativa. Praticamente ali a gente indo atrás dos tomadores de decisão, levou ali uns 4, 5 meses. Sobre o contrato foi outra situação também, né? Então, assim, mas vale a pena. Isso aí é indiscutível, é uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês. Não desistam dos seus clientes potenciais, né? Porque se você não fizer, o outro vai chegar e vai pegar de onde você parou e vai terminar, né? Então é bastante interessante a gente ter essa persistência, é bastante interessante a gente ter esse acompanhamento, principalmente dentro de empresas do agro, né?
como foi colocado aqui, realmente eles têm mais um pé atrás, eles são mais reticentes com algumas coisas, mas você fazendo todas as colocações corretas, né? Ali no dia a dia, você ganhando a confiança dele, dá para fazer grandes negócios. Essa cooperativa é muito grande, né? E a gente conseguiu aí hoje, graças a Deus, a liberação desse para a gente dar continuidade no trabalho, mas persistam. A Kedma pediu para falar? O sócios muito bom, né, gente? A gente tem aí, né, ótimos resultados. O sócios, ele começou com a gente caminhou juntos, né, sócios, e caminhamos aí até hoje. Gente, tem dificuldade para apresentar? Me chama para reunião online, que eu faço apresentação para vocês. Porque aí vocês vão ali sendo treinados na prática. Não tem caminho com pernas próprias, ok? Mas o que que precisou de suporte, eu tô aqui. Pode falar, Kedma. Então, eu já tive uma experiência agora de duas portas fechadas e uma aberta. Eu fui nos parentes, né? São os mais difíceis, mas eu fui. E as duas primas, uma é da rede de farmácias, tem rede de Uhum. farmácias, a outra ela é agropecuarista, né? As duas nenhuma me deram nada, nenhum pingo de atenção, nem responderam. Aí eu fui em outra prima do lado paterno, que tem não é indústria, é uma empresa de alimentos que mexe com arroz, com Uhum. ensacar, limpar arroz, né? E essa prontamente, não, prima, com certeza. Ai, eu quero saber mesmo se eu tenho crédito. Ai, tomara que eu tenha, né? Já mandou para mim os SPEDs, já enviei para aí, quer dizer, já fiquei feliz. Falei, opa, deu uma, né, assim, um ano. Falei, ó, esse negócio dá certo mesmo. Ah, é verdade, gente. É, É muito natural que a gente vai e as empresas às vezes não abram as portas, é, mas a terceira abre. exato. Eu costumo dizer o seguinte: a primeira fala não, a segunda mais ou menos, e a terceira já libera. E aí, depois que a terceira já liberou, já a coisa já caminha, né? Então é isso. É, amanhã eu vou olhar direitinho como que tá a minha agenda, que aí a gente marca um outro bate-papo como esse para semana que vem. E aí nós vamos trazendo aí, né, o nosso dia a dia, como que tá, e a gente fortalecendo esse encorajamento, essas nossas falas, essas nossas experiências durante os dias vão fazer muita diferença para nós, e eu tenho certeza que a gente vai formar uma rede aí bem consolidada. O Calil saiu, Calil, você queria falar? Seu microfone tá desligado. Doutora, se for possível, coloque no grupo aí algum documento, alguma observação que seja importante, como a documento de confidencialidade, que é muito importante. Vou colocar, eu procurei aqui na hora que eu falei que eu ia colocar e achei só agora. Peraí. Já tá lá, ó. E nos próximos dias, gente, nós vamos montar materiais novos por segmento, colocando todas essas oportunidades para nós irmos ficando ali com material mais robusto, né? E é uma coisa assim. Emília, Oi? com licença, sobre a prospecção mesmo, materiais, né? Você recomenda eu colocar em grupos de WhatsApp ou não? Só na minha rede social mesmo? O que que você recomenda? Depende do grupo, né? O, Aham. ó, eu coloquei lá, deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu ver se eu botei aqui no grupo. Ó, eu vou até marcar aqui de novo. Eu postei ali um criativo, assim, você foi selecionado para a sessão gratuita de consultoria Isso. tributária. Vamos analisar. É. Faz algo mais ou menos nesse sentido. Sim, eu achei interessante esse de colocar no grupo, sim. Dependendo É, do grupo, né? Para que aquele é, grupo serve, né? Tá. sim, faz algo mais ou menos nesse sentido. Sim, sim. Tá, Que eu ok. acredito que. Peraí, gente, um número estranho me ligando, não conheço, não. É, que eu acredito que você já começa a chamar atenção ali, né, para esse. Ou o que que você faz? Ao invés de botar no grupo, sabe o que que você faz? Se você conhece as pessoas ali ou não, vai no privado de cada um, vai dar mais trabalho um pouquinho, mas manda no privado.
entendeu? É que eu acho que vai ser melhor. Ô, gente, outra coisa. Todos vocês aqui estão com familiaridade com o chat GPT? Me conta aqui. Mais ou Eu estou menos? começando agora. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foca no chat GPT. Sabe por quê? Ajuda muito. Às vezes você pensa assim, Eu uso nossa, eu vou na muito. empresa tal. Hã? Eu uso muito ele. Para É, eu também uso. várias finalidades. A gente, às vezes, vai, lá é meu parceiro diário, isso mesmo, meu Vete. Às vezes a gente tá com dúvida em alguma coisa, tá precisando resolver a forma que eu vou abordar um cliente, vai pro chat GPT, começa a alimentar ele, vai colocando, e ele é o nosso parceiro, assim, para toda a obra. Não existe profissional hoje sem trabalhar com inteligência artificial. Então, foca no chat GPT, igual esses criativos ali, eu preciso colocar uma mensagem num grupo, o que que você me sugere? Eu sou isso, faço isso, tem esse trabalho, monta para mim algo resumido que o cliente vai ler, porque cliente também não gosta de ler um monte de material, vai, né? A gente vai alimentando ele ali, ele vai respondendo. Então, vocês que ainda não começaram de fato, entra pro chat GPT, busca vídeo no YouTube de como mexe nele, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito no dia a dia. Ok? Sim, Então ok. tá, gente, um abraço para todos vocês. Eu espero que eu tenha colaborado, né, com uma sexta-feira, amanhã maravilhosa de contratos fechados, que amanhã vocês amanheçam muito felizes e muito com muita garra ali, né, para mesmo que seja sexta-feira, vocês saberem que sexta-feira a gente fecha o contrato também. E que a gente Bom, possa, Amém. caminhar, o que vocês precisarem de mim, pode chamar, nem sempre eu atendo na mesma hora, porque é muita coisa, mas eu sempre respondo. Aí aqui vocês têm contato direto com a Aline também, que me passa os recados, mas o que precisar, eu tô aqui, tô à disposição e a gente vai conversando e eu marco a reunião de semana que vem para o melhor dia e a gente vai alinhando. O que que eu vou fazer? Vocês que já estão com o contrato assinado, eu vou jogar para um outro grupo. Amanhã eu vou fazer isso. Para quê? Para a gente, dentro desse grupo, a gente afinar mais ainda o nosso discurso, tá bom? E a gente vai alinhando ali mais de perto, fazendo uma rede ali mais fortalecida e aonde a gente consiga ter uma afinidade maior, tá? estreitando relações. Isso mesmo, me Ok. fugiu a palavra, eu tô com a mente cansada, seu Robson. Oi, gente, um abraço, fique com Um Deus, abraço. tá? Um Boa abraço. noite. Forte Fica abraço. com Deus. Obrigada, boa Tchau. noite. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa Obrigada. noite, com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.